Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar de pé para nós orarmos ao Senhor. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do altar do nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, para, Senhor, meu Deus, expressar a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Porque só o Senhor é digno, Senhor, de receber todo o louvor, honras e glórias, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, meu Deus, por mais esse dia a qual o Senhor nos presenteaste, Senhor, a qual o Senhor nos guardou, Senhor, meu Deus, nos sustentou na tua santa presença. Nós te louvamos, Senhor, porque o nosso coração, Senhor meu Deus, está alegre, Senhor, transbordante na tua presença, porque o Senhor tem nos feito muito bem. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor, nos mínimos detalhes da nossa vida, Senhor, e nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, pela tua obra nas nossas vidas, Senhor, pelo que teu Espírito Santo tenha realizado no nosso coração, pela direção do Senhor para as nossas vidas, e nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, é tudo o que nós temos, Senhor, de mais precioso, Senhor, e nós reconhecemos, Senhor meu Deus, que nós não somos merecedores, que nós, Senhor meu Deus, somos pecadores, Senhor, falhos, pequenos, nada de bom é em nós, Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor, perdoe, Senhor meu Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, as nossas transgressões, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, agimos de maneira, Senhor, que não queremos, Senhor Deus. Às vezes também agimos de maneiras que queremos, Senhor, porque a nossa essência, ela é inclinada ao pecado. Por isso, nos perdoe, Senhor, por aquilo que pensamos, falamos ou agimos que não agradou ao Senhor. Mas que a tua misericórdia recaia sobre nós nessa hora, Senhor, para que nós possamos estar no Santo dos Santos, para expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, porque através do teu Filho nós fomos libertos, Senhor meu Deus, através do sangue do teu Filho nós somos salvos, através do teu Filho amado Jesus, o nosso pecado foi perdoado. Por isso bendito seja o teu nome, Senhor, e que teu Espírito Santo nessa noite tenha total liberdade de operar no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos ter a mente de Cristo. Por isso nós oramos ao Senhor, pedindo a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Boa noite, igreja, graça e paz. Estamos reunidos mais uma vez para celebrar o nome do nosso Deus.
Graças a Deus. Os irmãos estão felizes? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Abra sua Bíblia. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 25. Amém. Todos encontraram? Pode permanecer sentado mesmo, tá bom? Nos diz assim a palavra do Senhor. A versão daqui da minha Bíblia é a Nova Versão Internacional, mas eu já vi que aqui está diferente do que está projetado ali. Então eu vou ler o que está projetado aqui, tá bom? Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, verso 25, a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Próximo, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Próximo. Travou? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença manifesta aqui no nosso meio. E suplicamos agora que o teu Espírito Santo possa visitar os nossos corações, abrir o nosso entendimento, retira toda a preocupação, toda a ansiedade. Senhor, se há alguma enfermidade no nosso meio, que seja curada agora no nome de Jesus. E que o Senhor destape os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Porque nós queremos sair daqui desta noite, Senhor, renunciando a nós mesmos. Porque o nosso desejo é de te servir, é de te adorar e te bendizer, Senhor. Por isso, opera essa bênção no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, e a primeira pergunta que eu faço, o tema dessa mensagem é: você está disposto a renunciar? Você está disposto a renunciar? Não, mas tem que renunciar. Tem que renunciar. E eu quero perguntar aos irmãos essa noite o que significa renúncia. O que é renúncia? Deixar. Tem mais. O que mais? Abdicar. O que mais? Participe, irmãos. Pode participar. Participe comigo. É para o aprendizado nosso. O que significa renunciar? Já falaram deixar, abdicar. O que mais? Matar a própria vontade. E é tudo isso que os irmãos falaram. Está correto. O texto acima, Jesus está falando o preço do discipulado. O preço que precisa ser pago para ser discípulo dele.
E ser discípulo quer dizer seguir, ser aluno, ter um mestre. E nada melhor do que ter um mestre supremo das nossas vidas, que é o Senhor Jesus, que tem nos ensinado a caminhar dia após dia, tem nos ensinado a obedecer a palavra do Senhor dia após dia. Mas é interessante que Jesus fala isso não para os discípulos, mas Jesus falou para a multidão. Porque ele estava na casa de um fariseu muito importante, e Jesus cura ali um homem. E ele pergunta para aquelas pessoas que estavam ali se era lícito curar no sábado. E as pessoas não respondem nada. E aí então ele fala sobre a parábola do grande banquete. Que ele ensina que nós devemos ser humildes. E aí então, a multidão estava acompanhando Jesus quando ele se vira para a multidão e fala assim: olha, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus discípulos, e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Eu fico imaginando quando a multidão escutou isso, as pessoas devem ter parado assim, falando: pronto, não vai dar para seguir mais Jesus. Porque toda escolha na nossa vida, ela traz uma renúncia. Todo não traz um sim. E todo sim traz um não. Toda escolha que nós fizemos, nós estamos renunciando a algo. Por exemplo, se eu escolho fazer uma faculdade federal, eu tenho que estudar muito. Tem ou não tenho? Tem que estudar muito, porque é muito concorrido. E o que você vai ter que renunciar para poder estudar muito? Os momentos de lazer, acabou. É ou não é? Os jovens aí, é verdade ou não é? Né? Aquelas noites de sono bem dormida, também, que você vai ficar estudando até tarde. Final de semana, nem pensar. Né? Jogar videogame, então, piorou. Por quê? Você tem um objetivo. Você está renunciando por um objetivo de ser uma pessoa bem-sucedida, de ser um médico, de ser um doutor, ou seja, de ser um bom engenheiro. Ou seja, você não está pensando agora, mas está pensando no seu futuro. Só que a renúncia para o mundo, ela tem uma conotação totalmente diferente do que a Bíblia nos ensina a respeito de renunciar. Para o mundo, a renúncia significa o quê? Que você fracassou. Que você é um fracassado, é um perdedor. Que você é egoísta. Porque a renúncia, ela vai tudo aquilo contra os princípios humanos. Por isso que renunciar é tão difícil. Porque muitas vezes as pessoas, antes de renunciar, elas pensam o que as pessoas vão achar de mim. Se eu fizer tal coisa, o que a pessoa vai achar de mim? As pessoas não renunciam porque têm medo de perder. Perder os seus relacionamentos. Perder os seus bens. Perder status. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que os outros pensam do que Deus pensa a seu respeito. Ah, se eu renunciar a tal coisa, o que a rede social vai pensar de mim? Não é verdade ou não é?
A renúncia para o mundo é que você vai deixar de ter uma vida prazerosa. É consumismo e prazer. Você vai perder tudo isso. E hoje é tudo que o mundo prega. Que você deve ser consumista, que a vida deve ser prazerosa. Distorce a verdade. Olha, você não precisa abrir mão de nada para ser feliz. Você pode fazer tudo. É o famoso todos os caminhos levam a Deus. Quem já escutou isso? Olha, se você não renunciar, renúncia para o mundo é o quê? É não enxergar o invisível, é enxergar o palpável. Então a renúncia para o mundo vai totalmente contra aquilo que a renúncia na Bíblia fala. Porque, como eu já disse, o mundo enxerga a renúncia como uma perca, como fraqueza, como privação desnecessária para viver. Mas eu quero dizer aos irmãos essa noite, nós vamos ceiar aqui nessa noite. E se nós vamos ceiar porque aquele que nos amou, ele renunciou tudo para subir a cruz do Calvário, para salvar a sua vida e a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Então a renúncia não é algo difícil, não é algo impossível, a renúncia é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos. E muitas vezes, renunciar requer deixar tudo. E eu pergunto para você nessa noite, você está disposto a deixar tudo para seguir Jesus? Ou você ainda tem algumas coisas que você precisa renunciar na sua vida? Que você precisa deixar para trás, que você precisa perder. Porque a renúncia, nós temos que perder tudo que nós possuímos. O homem, nós como homens, né? Nós vivemos em busca da felicidade a todo instante. Outro dia eu estava lendo um artigo falando sobre a fórmula para a felicidade. As pessoas procuram a felicidade assim, em várias coisas. Buscam ser felizes na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Buscam ser felizes internamente. E não há uma fórmula, eles não vão encontrar essa fórmula para a felicidade. Porque a felicidade para nós, ela não é um sentimento. A felicidade para nós não é um estado. A felicidade para nós é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. A razão da nossa felicidade é Jesus Cristo. Então muitos hoje estão procurando essas coisas, mas não querem renunciar. Não querem deixar para trás aquilo que está te prendendo. E hoje muitos cristãos não estão dispostos a renunciar. E eu vou mostrar para os irmãos aqui, à luz da palavra, 3 condições para que nós possamos reconhecer que nós precisamos renunciar dia após dia. No texto que nós lemos, no verso 27, diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo.
Jesus é muito bem claro. Então são 3 coisinhas aqui que precisa. A primeira, não carregar a cruz. Tem que tomar a cruz. A segunda, não seguir. Tem que seguir a Jesus. E a terceira, temos que negar a nós mesmos. Temos que nos negar. Então nós vamos ver aqui, a primeira coisa que eu quero falar é sobre negar a si mesmo. E negar a si mesmo, as pessoas muitas vezes confundem as coisas, porque assim, mas como que eu vou negar? Eu vou abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos. É isso? Não é. Negar a si mesmo não quer dizer que você tem que abrir mão dos seus sonhos e dos seus desejos, muito pelo contrário. Negar a si mesmo é alinhar os seus sonhos, os seus projetos, se estão dentro da vontade de Deus. Eu, há praticamente quase 10 anos atrás, eu acho que até antes, eu estava trabalhando e uma pessoa falou assim, eu fiz química, eu gostei muito, que não sei o quê. Aí eu no embalo falei, vou fazer química. A Diva também fez. Vou fazer química. Aí beleza, comecei a fazer química. Fiz química, achei legal. Não é tão difícil assim quanto se parece. Mas fiz só. Porque na verdade eu não gostava daquilo. Aí passou um período, né, eu trabalhava numa indústria química, mas não mexia com química nenhuma. Aí apareceu a oportunidade de trabalhar com TI. E eu sempre gostei de saber como que as coisas funcionam. Sempre tive interesse em saber como que as coisas funcionam. E aí eu entrei para a área de TI. E eu descobri que essa área é a área que eu gosto. Veja bem, lá atrás, eu fiz química. Era o projeto que Deus tinha para mim? Não era. Eu garanto, se eu tivesse continuado com química, eu tinha me frustrado. Primeiro que eu não gosto. Eu fiz porque, né, conversando com a pessoa, é legal, mas certamente hoje seria um profissional frustrado. Mas quando os nossos projetos estão alinhados dentro da vontade de Deus, não há peso, não há dificuldade. Muito pelo contrário, há alegria em se fazer. A alegria. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, eu pergunto para os irmãos, a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus? Porque negar a si mesmo, você vai ter que abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Isso significa que você vai ter que dizer muitos nãos. E hoje o maior problema dos cristãos dentro da igreja é dizer não. Esse é o maior problema. Eu até ouso em dizer aqui que muitas vezes nós falamos não para o Senhor. Muitas vezes nós falamos não para o Senhor. E quando era para falar sim para Deus. Porque os crentes não estão dispostos a negar a si mesmo. Querem governar suas próprias vidas. Negar a si mesmo é amar o Senhor acima de todas as coisas. É ser fiel ao Evangelho.
acima de qualquer projeto pessoal. Negar a si mesmo é dizer não à nossa decadência humana. Ou seja, é não voltar a praticar as velhas coisas. Negar a si mesmo é renunciar toda a confiança em sua própria natureza, religiosidade. Hoje, nós temos muitos religiosos no meio cristão, muitos, que acham que salvação depende das boas obras, que acham que salvação depende da força de vontade, do esforço próprio. Acha que salvação ou estar na presença de Deus é um favor. Hoje eu vou fazer um favor, eu vou na igreja hoje. Meus amados, o maior favor não foi nós que fizemos a Deus, mas Deus que fez a nós. Nós fomos favorecidos com o amor dEle. Nós fomos favorecidos com a graça dEle. Então nós precisamos negar a nós mesmos para que nós possamos entender que Jesus Cristo morreu em favor de nós. Não foi nós que aceitamos Jesus, foi Jesus que nos aceitou. Mesmo com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, mas Jesus nos aceitou a si mesmo. Nós precisamos negar a nós mesmos. Lá em 1 Pedro 4, 1 e 2 diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo e rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo foi à cruz, nos livrou do pecado, pagou a nossa dívida, perdoou o nosso pecado. E Ele fez isso para que nós Pedro aqui falou assim, para que nós armássemos do mesmo pensamento. E qual que é o pensamento? Romper com o pecado. Romper com aquilo que nos afasta de Deus. Porque, meus amados, a nossa vida ela é curta. E ela é única. Pastor, mas eu sou tão novo, eu preciso aproveitar a vida. Mas aí eu pergunto, o que esse mundo tem para oferecer para você? Esse mundo só tem ilusão. Só tem falsa alegria, falsa paz. É isso que esse mundo oferece. Mas aquele que morreu por nós, Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Então não tem por que nós ficamos resistindo, não negar a nós mesmos. Temos que nos negar, fazer a vontade daquele que nos amou. Porque Pedro falou assim, para que o tempo que lhe resta, ou seja, é curta. Eu tomo por base a minha vida, levando em consideração que o brasileiro vive entre 80 a 90 anos, eu já estou na metade. Ou seja, 40 e poucos anos passou assim, no estalo. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida?
meus amados, nós temos que entender: Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos reconciliarmos com Deus. Romper com o pecado. Negar a nós mesmos. Porque a nossa essência é inclinada ao pecado. Nós sempre vamos querer fazer as coisas que não agradam a Deus, sempre. Segunda coisa, tomar a cruz. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Para falar de cruz, nós temos que entender o que é cruz. E a figura usada por Jesus, naquela época, quando a pessoa ela era condenada à morte, morte de cruz, ela carregava a cruz. Então ela estava passando, o que as pessoas viam? O que as pessoas viam? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Não tem outro jeito. Isso aí já está condenado, ele vai morrer. Não tem outra maneira. Então, meus amados, a diferença, porque o Jesus manda nós tomarmos a nossa cruz. Mas a diferença daquele condenado e tomar a cruz, que Jesus estava falando aqui, é que o condenado, ele estava condenado, ele era obrigado a carregar aquela cruz. Mas quando nós entendemos o amor de Cristo por nós e tomamos a nossa cruz para carregar, como Jesus estava falando, nós entendemos que nós não queremos sair correndo. Nós não estamos carregando ela forçadamente. Nós não estamos carregando ela porque alguém nos obrigou. Nós não estamos carregando ela porque se tivesse uma oportunidade nós sairíamos correndo. Não. Nós estamos carregando ela porque nós amamos Ele e porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos carregando a cruz porque nós entendemos o significado dela. Porque foi através da cruz que Jesus nos libertou. Então tome a cruz. Carregue a cruz, tome a sua cruz. A cruz não é o que muitos falam aí fora, não. O meu marido é a cruz que eu tenho que carregar. A minha esposa é a cruz que eu carrego, misericórdia. O meu filho. Não, não é isso não. A cruz não é dificuldade. Não é as consequências da vida, não. As circunstâncias da vida não é. A cruz não é isso. A cruz é você amar o Evangelho. É você sofrer pelo Evangelho. É você sofrer por amor a Deus. Porque a palavra do Senhor fala que no mundo nós vamos ter aflições. Não se engane achando que você vai vir a Jesus, que você vai ter vida fácil. Não vai ter. Não vai ter. A vida com Jesus não é um mar de rosas. Se alguém falou isso para você, está mentindo para você. Você vai sofrer sim. Mas a diferença é que Jesus falou: eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Jesus vai estar conosco. Então, meus amados, tomar a cruz significa aceitar a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Não tenha vergonha da cruz.
Tomar a cruz é estar no centro da vontade de Deus. Jesus, ele não se preocupou em agradar a si mesmo. Mas ele preferiu fazer a vontade do Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade, não a minha. A terceira coisa, seguir a Jesus. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Existe um preço para seguir. Você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que carregar a cruz. E eu pergunto para você nessa noite, você está disposto a segui-lo? Você está disposto a segui-lo? Se você estiver disposto, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Milagres vão acontecer. Portas serão abertas. Enfermidades serão curadas. Você não estará sozinho. O Espírito Santo vai te guiar em tudo. E o melhor de tudo, você herdará o céu. Meus amados, seguir ao Senhor é a decisão mais maravilhosa que um homem pode tomar. Mas para isso tem que renunciar. Você tem que renunciar. Para finalizar, a renúncia também significa esvaziar. E muitas pessoas às vezes perguntam, mas esvaziar de quê? Eu já estou vazio. Mas é esvaziar de tudo. De tudo mesmo. Porque se um copo está cheio de água, eu colocar até a borda aqui, colocar mais, a água velha que está aqui vai sair? Não vai. Vai misturar. E bem provável, se você tomar, você vai passar mal. Mas se você jogar a água velha fora e encher da nova, você tomar vai matar a sua sede. É a mesma coisa que o Espírito Santo faz conosco. Ele não vai te encher enquanto você não se esvaziar de tudo. Esvazie o seu coração. O que está te atrapalhando de servir ao Senhor? O que está te atrapalhando de renunciar? Esvazie-se. Nós cantamos o primeiro louvor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar o meu ser. O Espírito Santo está aqui nessa noite, quer inundar o seu ser. Mas para isso você precisa se esvaziar. Se esvazie. Se esvazie de tudo. No verso 33 diz assim: da mesma forma, aqui qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui não pode ser meu discípulo.
Você quer ser discípulo? Renuncia a tudo. Deixa tudo. Larga tudo. Abandona tudo. Paulo, ele entendeu perfeitamente o que é isso. Projeta para mim, por favor, Filipenses 3. Filipenses 3, verso 7. A leitura vai ser um pouco longa, mas para os irmãos entender a profundidade que quando nós abandonamos tudo, o que Deus faz na nossa vida. Contudo, que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, louvado seja o nome do Senhor, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Próximo. Até o 21? Até o 21? Amém. Os irmãos viram só o que Paulo entendeu? Ele se esvaziou de tudo que ele tinha. Ele falou, olha, eu considero tudo que eu perdi como esterco, não serve nada para mim, porque agora o que importa para mim é servir a Cristo. E mais do que isso, eu faço isso não para me vangloriar, não que eu tenha alcançado isso de maneira nenhuma, mas eu prossigo para alcançar. Porque eu também fui alcançado por Jesus Cristo. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram, mas eu avanço para que estão à minha frente, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A nossa cidadania, porém, está nos céus,
de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, renunciar a isso, porque a nossa cidadania não é dessa terra. A nossa cidadania é do céu. Que nós sejamos como Paulo, embaixadores dos céus, para que nós possamos nos renunciar todos os dias. É difícil? É. Porque a nossa essência, ela é pecaminosa. Ela é inclinada ao pecado. Que nem hoje. Tá um dia bom para ficar em casa, não tá? Friozinho, gostosinho, né? Mas só que nós resolvemos fazer que nem Maria. Está aos pés do nosso amado Salvador. E essa parte que nós escolhemos não nos será tirada. Não nos será tirada. Nós vamos prosseguir para o alvo. Para que quando acabar, para que quando terminar a nossa carreira, nós poderemos falar igual Paulo: nós combatemos o bom combate. Eu guardei a fé. E tudo isso, meus amados, nós só alcançamos porque Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele renunciou, deixou todo o esplendor da sua glória, se fez homem, habitou entre nós, viveu as mesmas paixões, passou as mesmas dificuldades que nós passamos. Mas só que a diferença é que Ele é perfeito. Não há pecado nele, porque Ele é o Filho de Deus. Mas Ele tomou o nosso lugar na cruz. Para que você, para que eu, hoje nós pudéssemos dizer: bendito seja o Teu nome, Senhor. Não há felicidade maior na nossa vida do que estás aos pés dEle. Não há alegria maior do que servi-lo. Então, meu irmão, não deixe as coisas dessa vida tomar lugar no seu coração. Quando vier tomar lugar, se esvazie. E deixe o Espírito Santo trabalhar. A nossa vida é curta. Ela é um sopro. É um sopro. Nós temos que estar preparados. Para encerrar, para nós passarmos para a ceia. Hoje a falta de renúncia tem levado muitos cristãos a estarem na igreja sem motivação nenhuma, ou pelas motivações erradas. E muitas vezes leva uma vida de vaidade lá fora, levando muitos a serem religiosos, a entenderem que simplesmente pelo fato de estar presente na igreja o torna salvo, ou o torna um cristão. Mas o que define nós como discípulos não é a presença de corpo presente na igreja, não é isso. A reunião na igreja, ela é simplesmente para nós mostrarmos, ao mundo os grandes feitos que Deus tem feito para nós, porque o culto não foi feito para pedir, o culto foi feito para agradecer. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Porque até ontem eu estava conversando com o diácono William, a palavra igreja significa sair para fora.
E infelizmente nós estamos vivendo um tempo que nós temos que pregar, evangelizar os cristãos, os evangélicos. Sendo que na verdade nós deveríamos estar lá fora, falando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo tem uma eternidade para dar para o homem. Mas é por quê? Porque as pessoas não entenderam o que é renunciar. Não entenderam o que é se esvaziar. Mas o que define nós como discípulos é o relacionamento que nós temos com Cristo. Quanto maior o relacionamento com Cristo, mais intimidade nós temos com Ele. Então, ser discípulo não é um favor. Nós não estamos fazendo favor nenhum para Deus. Como eu já disse, muito pelo contrário. Ele é que nos favoreceu. Com o seu amor. Com a sua graça. Com a salvação que nos tirou de uma condenação eterna. E nos deu a vida eterna de graça. Então hoje é dia de nós renunciarmos, de nos rendermos a esse grande amor, porque Jesus renunciou para nos salvar, para agradar ao Pai. Ele se entregou na cruz para agradar ao Pai. Que nós possamos ter uma vida que agrade ao Pai. Amém. Vamos glorificar o Senhor. Do meu pecado,
comigo ainda. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Verso 23. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre o que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos aqui de renúncia, de se esvaziar. Então esse é o momento. A palavra aqui em nenhum momento fala assim: olha, se você se examinar, não come. Falou isso ou não? Não, não fala para você não participar. Fala para você se examinar e então coma e beba. Então examine-se. Olha para dentro de você. É você e o Senhor que conhece o seu interior, conhece o seu coração. Então você feche seus olhos nessa hora. Ore ao Senhor. Se esvazie de si mesmo, né? Para que você possa participar dessa bênção, que é a lembrança de nós lembrarmos o sacrifício vivo e agradável, perfeito em favor de nós. Porque nós não éramos nem um pouco merecedores, não somos ainda. Longe disso, nunca seremos. Mas Jesus Cristo nos amou primeiro. E foi por isso que Ele foi à cruz por nós, para que nós possamos ter vida eterna na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quero convidar Marcelo e o William aqui à frente, por favor. Vou pedir para que um dos irmãos possa dar graça pelos elementos, para que possam ser distribuídos. Pai, te engrandecemos, Senhor, porque o sacrifício de Jesus, Senhor, nos trouxe a Tua presença, nos fez aceitáveis a Ti, Senhor. Amém. Ó Pai, nós, com o coração cheio de gratidão, ó Pai, consagramos esses elementos, Senhor. O cálice, ó Pai, do vinho que, Senhor, simboliza o sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Ó Pai, e o pão que representa o Teu corpo partido na cruz, Senhor. Para que houvesse salvação, Senhor, na humanidade. Para que os nossos corações fossem alcançados, Senhor. Ó Pai, e o Teu nome glorificado. Para que o projeto de Deus Pai, ó Pai, nos trouxesse novamente a presença dEle, Senhor. Amém. Sendo aceitos, ó Pai, pelo Teu sacrifício bendito. Assim, Senhor, assim glorificamos o Teu nome, Senhor. Por esse sacrifício, ó Pai, que nos traz aqui, Senhor. Lembrando da Tua morte e da Tua ressurreição. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar.
Os irmãos podem distribuir, por favor. aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Os irmãos fiquem à vontade,
Se quiser permanecer em pé, de joelhos, os irmãos fiquem à vontade, tá bom? Se não quiser, vamos nos colocar em pé. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias a Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos participar do pão. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que eu comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos participar do cálice. Glórias a Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluia. Sempre
Meus amados, o nosso Deus é maravilhoso. Eu não vou me prolongar porque acho que já extrapolamos já, né? Está de pé. Eu só quero, antes de orar, encerrando, né, nós aqui vamos impor as mãos sobre a igreja. Mas eu quero desejar aqui a todas as mamães um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Que continue sendo mulheres valorosas, virtuosas, mães dedicadas a ensinar os seus filhos a servirem ao Senhor com alegria, com dedicação, né? Vocês são a bênção para nós. Vocês são a bênção para a igreja. E eu louvo ao Senhor por cada uma de vocês. Até eu vou incluir aqui todas as mulheres, tá? Não vou nem só ficar com as mães, mas todas. Todas são importantes para o reino dos céus. Todas são importantes para o Senhor. E que Deus continue abençoando cada uma das irmãs, abrindo as portas que se fazem necessárias, né? Dando saúde, graça, né? E que tudo que as irmãs colocarem diante do altar do Senhor, o Senhor possa responder. Amém? Feche seus olhos. Convido os irmãos a impor as mãos sobre a igreja. Senhor, graças nós te damos, Senhor, por essa festa maravilhosa, Senhor meu Deus. O Senhor é autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos porque o Senhor tomou o nosso lugar na cruz. A cruz era para nós. Mas bendito seja o teu nome, Senhor, que Jesus nos amou primeiro. O Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho em favor das nossas vidas. E nós glorificamos o teu nome por isso, Senhor. Porque foi através, meu Deus, desse feito maravilhoso, é que hoje nós podemos ter paz, alegria, podemos ter liberdade. Nós não estamos presos ao pecado mais, mas nós estamos debaixo da tua boa mão, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem nos sustentado. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoe a tua igreja, Senhor meu Deus. Continue sustentando cada um dos teus servos, Senhor. Que o Senhor possa dar saúde, Senhor meu Deus. Possa abrir as portas, Senhor. E que toda sorte de bênção, Senhor meu Deus, seja derramado sobre cada lar, cada família, Senhor. Por isso nós oramos ao Senhor, agradecidos por essa semana que já se iniciou, Senhor meu Deus. Cuida de nós, Senhor meu Deus. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, Senhor. Por isso nós oramos a Ti agradecidos, Senhor, e pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Pois em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a Tua igreja e todos os Teus servos, Senhor, espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja possa se sentar. Rapidamente. Quem não fez inscrição para o congresso, por favor, faça. Pastor, eu estou apertado, eu não tenho dinheiro. Faça inscrição assim mesmo. Pode fazer, não tem problema nenhum não. Não deixe de participar, que esse não seja o motivo de você não participar. Tá bom? Então participe, se inscreva lá. Amém? Terça-feira temos célula, tá bom? Deus abençoe.